igreja. Para mim é um prazer estar aqui hoje, para dar essa palestra. É uma demonstração que Deus sempre honra a gente. Porque, para quem me conhece, a minha história começou aqui. O meu primeiro ministério foi o Ministério de Dança. E ele surgiu aqui nessa igreja. E então, quando a Valéria, tia Valéria, né? Como tia, né? Quando a tia Valéria me ligou e me fez esse convite, eu na hora até falei assim, ai Jesus, será que eu vou dar conta? Mas Deus, ele fortalece a gente em tudo. Mesmo que a gente pense que não, ele está sempre com a gente. E eu vou dar uma palestra, eu espero que os ministérios de dança que estão aqui gostem, absorvam o que eu vou falar. Algumas coisas que eu vou falar, às vezes vocês podem entender que eu estou querendo ser dura, mas não é. É simplesmente para que vocês entendam um pouco mais o que é o Ministério de Dança. Eu convivi com isso há muitos anos e eu aprendi muito. Então eu quero passar um pouco para vocês do que eu aprendi durante todo esse tempo. Eu vou deixar uma leitura para a meditação de vocês. Está em Jeremias 31, 4 e 13. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adultos e sairás com o teu coro dos que dançam. Então a Virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. E tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei. E transformarei em regozijo a sua tristeza. Vamos fazer uma oração. Quem não quiser ficar em pé não precisa, dá só para a gente estar pedindo ao Espírito Santo que venha agora ficar ao nosso lado, que guie e que fale por mim. Porque quem vai falar agora não sou eu, mas sim o Espírito Santo. Senhor Deus Pai, Deus Espírito Santo, eu quero te pedir, Pai, nesse instante, Senhor, o Senhor venha fazer presente neste local, Pai. Senhor, coloca a minha vida, Pai, em tuas mãos, Senhor. Que da minha boca fluam palavras, Pai, de sabedoria, Pai, de edificação, Senhor. Para os ministérios de dança que aqui encontram e para as outras pessoas que também não são do ministério de dança, mas que têm um ministério dentro de Ti, Pai. Porque o Senhor capacita todos, Pai. O Senhor não escolhe os capacitados, mas sim capacita os escolhidos. Senhor, nos fortalece e nos faz entender, Pai, que a Tua palavra seja absorvida da melhor forma, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Diego. A palestra, resumidamente, eu vou ler muito, tá? E vou estar passando alguns vídeos para compreensão de cada parte da palestra. Volta só um pouquinho, Diego. O tema da nossa palestra é Dançando para o Rei Jesus, que é uma unção sem limites. Pode ir. Ministério de Dança. O tema dança esteve durante muito tempo fora do contexto das igrejas evangélicas. A associação entre dança e adoração a Deus só era feita quando se citavam os textos clássicos sobre o tema. Como, por exemplo, podemos citar a dança do rei Davi diante da presença de Deus. E também o texto da dança da profetisa Miriam com as mulheres, após a travessia do Mar Vermelho. Todos admiravam o fato do rei Davi ter dançado, movido pelo Espírito, levando a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Porém, era como se essa realidade estivesse longe do atual contexto da igreja. Pouco se ousava falar sobre o assunto. Nos últimos 15 anos, essa realidade mudou muito. Nós, como igreja, temos descoberto que essa forma de louvar e adorar a Deus está disponível a todos nós, pois assim nos entregamos a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a sua força. Por que isso, gente? Antigamente, quando a gente vinha para a igreja trazendo esse ministério da dança, nem sempre ele era bem visto, porque não era uma coisa normal aos olhos do ser humano. Mas de um tempo para cá isso mudou muito, tanto que hoje vocês têm essa liberdade de estar adorando, de estar passando a palavra, a mensagem de vocês através da dança. Mas nem sempre foi assim. Uma grande quantidade de grupos de dança tem surgido no meio das igrejas evangélicas, utilizando um tipo de dança que leva a congregação a se expressar diante de Deus de forma livre ou dirigida, se curvando, aplaudindo, saltando, levantando as mãos, enfim, dançando. A dança tem se tornado no culto tão importante quanto a música para louvar e adorar a Deus, expressar os sentimentos, pensamentos e para representar cenas vivas.
de significado, utilizando-se de símbolos formados através dos próprios movimentos, acrescidos de objetos significativos, como bandeiras, estandartes, vasos de barro e etc. A direção do louvor com danças deve, assim como a direção do louvor com música, respeitar alguns princípios para que o ministério possa fluir de forma abundante. Isso que nós estamos lendo aqui é o que nós vimos aqui hoje. O Ministério de Dança do Jardim Europa apresentou com bandeiras, o Ministério de Dança do Tupi apresentou usando objetos. Então, assim, formas que a gente encontra hoje para poder estar expressando o que sentimos através da música. Mas só que para isso a gente tem que saber se realmente a gente está sincronizado dentro desse ministério. Se esse é o nosso ministério. Para isso eu trouxe um vídeo que o nome dele é Águia ou Galinha. Ou seja, se você é águia, se você é mesmo do Ministério de Dança, você vai estar buscando sempre o alto, o topo da montanha. Agora, se você é galinha, não, você vai estar sempre atrás dos outros. Vou passar de novo. Águia ou galinha? Não interessa o que os outros possam pensar, dizer ou fazer. Nós precisamos buscar nossos limites máximos, não apenas boiar à deriva, ao sabor da correnteza, ou de má vontade apanhar uma onda e deixar-nos levar à praia. Não, devemos voar. Charles Swindoll. Uma das parábolas mais bonitas que já tomei conhecimento foi contada por James Agnew e relatada por Leonardo Boff no livro A Águia e a Galinha. Conta Agnew. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia, colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas, embora a águia fosse o rei e rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, esse homem recebeu a visita de um naturalista. Enquanto passeava pelo jardim, disse o naturalista: "Esse pássaro aí não é uma galinha, é uma águia." "De fato," disse o camponês, "é águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão." "Não," retrucou o naturalista, "ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas." "Não, não," insistiu o camponês, "ela virou galinha e jamais voará como águia." Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: "Já que de fato você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe." A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando os grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou: "Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha." "Não," tornou a insistir o naturalista, "ela é uma águia, e uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã." No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe." Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando no chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou a carga. Ele havia dito: "Ela virou galinha." "Não," respondeu firmemente o naturalista, "ela é águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã farei voar." No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo, pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe." A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida.
do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Neste momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico calcal das águias e ergueu-se soberana sobre si mesma. E começou a voar para o alto, a voar cada vez mais para o alto. Voou até confundir-se com o azul do firmamento. A parábola de James Agway é realmente esplêndida. Evoca dimensões profundas do espírito, indispensáveis para o processo de realização humana. O sentimento de autoestima, a capacidade de dar a volta por cima das dificuldades quase insuperáveis. Cada pessoa tem dentro de si uma águia. Ela quer nascer, sente o chamado das alturas, busca o sol. Por isso, somos constantemente desafiados a libertar a águia que nos habita. Uma águia tem dentro de si o chamado do infinito. Seu coração sente os picos mais altos das montanhas. Por mais que seja submetida a condições de escravidão, ela nunca deixará de ouvir sua própria natureza de águia, que a convoca para as alturas sublimes. As pessoas que alçam voo sublime são as que se recusam a deitar-se, a suspirar e desejar que as coisas mudem. Tais pessoas não reclamam sua sorte e tampouco sonham passivamente com algum navio longínquo que vai chegando. Em vez disso, visualizam em suas mentes que não são desistentes. Não permitirão que as circunstâncias da vida as empurrem lá para baixo e as mantenham subjugadas como galinhas. Vamos, voe e vença. Ocupe o lugar que é seu no alto do penhasco. A águia gosta de pairar nas alturas, acima do mundo, não para ver as pessoas de cima, mas para estimulá-las a olhar para cima. Elizabeth Kubler-Ross. Amém? Aqui só tem águia, né? Amém. Vamos continuar? Nós vamos citar agora algumas qualidades que o dirigente de um grupo de louvor e adoração com dança deve buscar. Isso é muito importante, tá, gente? Não basta somente saber dançar, querer dançar. Tem que ter qualidades, tem que ter isso que nós vamos falar agora. Em primeiro lugar, tem que ter um chamado de Deus para o ministério. Porque se você não tem um chamado, você não vai conseguir passar nada para a igreja. Então você tem que ter um chamado. A pessoa que irá assumir a direção do louvor com dança deve ser alguém chamado por Deus para trabalhar nessa área. Não pode simplesmente ser alguém que goste ou tenha habilidade para dançar. Muitos líderes procuram aqueles que têm habilidade, mas se esquecem do chamado e acabam colocando a pessoa em uma posição que não deveria estar. Estar no centro do propósito de Deus para as nossas vidas é um dos princípios básicos para que tenhamos um ministério ungido. A liderança da igreja deve orar por alguém que possua ambas qualidades, o chamado e a habilidade. Eis que chamei pelo nome a Bezalel e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício. Êxodo 31:1-3. Segundo, ter habilidades para o ministério. O dirigente de adoração com dança deve ser alguém que também possua habilidades naturais na área da dança e que seja alguém disposto a desenvolver essas habilidades. O grupo precisa ter ensaios regulares, onde estarão desenvolvendo técnicas corporais na área da dança. Para tal é necessário que orem para que Deus levante profissionais da área que se disponham a ensinar e treinar o grupo. Ou seja, se você quer ser líder, se você quer fazer uma apresentação, você tem que ter essa habilidade, tem que ter esse chamado, porque as coisas para Deus têm que ser bem feitas. Nós não podemos fazer nada, como se diz, para meia boca. Tem que ser com excelência. Precisa ser um adorador. A adoração que é feita junto com a congregação deve ser a extensão da vida de adoração de cada crente, deve ter na sua intimidade com Deus. A equipe de louvor com dança deve então, em seu momento a sós com Deus, ministrar diante dele dançando. Naquele momento que vocês estiverem ali orando, vocês podem orar dançando, não é um mistério, não é seu chamado? Então vamos fazer dele no momento de oração também.
Desta forma, sua ministração junto à congregação não será mais uma representação, mas uma realidade de vida que poderá realmente trazer o mover de Deus. Uma pessoa que dança em louvor e adoração somente quando existem pessoas olhando, deve questionar se sua dança realmente está sendo direcionada a Deus ou às pessoas. Isso acontece muito, tá, gente? Eu já vi muita gente que participa de ministério de louvor que dança para ele e não para Deus. Quando uma pessoa está dançando para ele, quem está no banco, quem está sentado, consegue perceber. Agora, quando a pessoa está dançando para Deus, a gente sente o mover do Espírito Santo naquela pessoa. Ter maturidade espiritual, ter um caráter de adorador e um princípio que nos habilita a trabalhar em toda e qualquer área dentro da igreja. Consiste em ter uma vida de santidade, de entrega e renúncia diante de Deus, além de um coração humilde, submisso e ensinado. Não é porque você é líder que você não erra. Quantas vezes recebemos reclamações de líderes dizendo que o grupo de dança é insubmisso, não se envolve nas demais atividades da igreja e não se deixam tratar. E por essa razão que muitos líderes nas igrejas fecham o coração para os grupos de dança, pois esses muitas vezes não dão testemunho, não possuem caráter provado, enfim, não se comportam como ministros. Pessoas imaturas ou novas na fé não devem fazer parte do ministério com danças. O líder, como os demais, deve então ser exemplo de maturidade e caráter, para que o ministério cumpra o seu propósito. O que eu quero falar com isso? Uma pessoa chegou na igreja agora, e essa pessoa gosta de dançar, e ela quer fazer parte do ministério de dança. Você vai colocar essa pessoa para fazer parte do ministério de dança nesse exato momento? Não. Por quê? Porque primeiro você precisa de encher essa pessoa do Espírito Santo, para depois você colocar ela no ministério de dança. Porque senão ela vai dançar e não vai passar nada para mim. Então primeiro a gente tem que encher a pessoa do Espírito, para depois a gente agregar ela no ministério dentro da igreja. Isso não só no ministério de dança, tá? No ministério de louvor, em qualquer outro ministério dentro da igreja. A gente não precisa de pessoas para fazer número, mas sim para somar, para quando a gente estiver apresentando, as pessoas conseguirem enxergar o Espírito Santo. Sensibilidade espiritual. A sensibilidade espiritual é algo fundamental para o líder de louvor e